começando mais um Rocha News, melhor de mim do Brasil, que hoje transmitido para mais de 80 países. É Fala, isso meu brother. aí, pessoal, isso aí, mais uma live maravilhosa aqui. Lembrando que essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu. Uma nova Itatiaiuçu sendo construída para você. E já pegando o ganchinho aqui, pessoal, março é mês de conscientização e prevenção, né? Conscientização da endometriose e prevenção e combate ao câncer do colo de útero. Então, você, mulher, né, faça a prevenção, cuide-se, que é uma campanha séria, uma campanha para as mulheres, uma campanha que tem que favorecer todas as mulheres, beleza? E hoje, pessoal, recebendo em nossa live aqui, recebendo a doutora Cláudia Nakandakari, doutora em odontologia. Ortodontia. Prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí. Nós que agradecemos e os melhores sempre passam por aqui. Os melhores sempre estão desse lado aí, doutora. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Prazer conversar com vocês hoje. Doutora, a senhora é oriental? Como que fala? Eu sou bisneta de japoneses. Eu sou descendente de japonês. Meu bisavô, então, que é um imigrante, né? Que veio nos navios. E eu sou bisneta por parte de pai e mãe. Então, por isso é que eu sou bem japonesa, Sim. né? Apesar de ser uma descendência mais longa. Então, a minha formação, né? Como pessoa, vem de uma cultura muito rígida, né? Uma cultura de pessoas que trabalham muito e que exigem muito dos filhos. Então, sempre estudei demais meus irmãos, né? A gente tem meus primos. E a colônia japonesa a maior colônia de Okinawa, né? Do Japão, fora do país, está em São Paulo. São Paulo. Né? No Brasil e em São Paulo especificamente. Então, eu vim de São Paulo para cá. Liberdade, né? A Liberdade, ela concentra não só japoneses, mas também chineses, coreanos. Então, orientais, no geral, moram na Liberdade. Mas eu vim do interior de São Paulo, sou de Araraquara. Araraquara. Eu sei que onde tinha muito também era Mogi das Cruzes. Também. São Paulo em geral, as cidades mas eu falo assim, todas têm alguns plantios lá, assim, de caqui, era japoneses que tomavam. Sim. Eu fui numa plantação lá uma vez de a caqui. plantação, granjas. É verdade. Os meus avós, na verdade, meu bisavô, quando veio, eles ficaram na lavoura de café. Então, primeiro eles plantavam café, depois eles foram para cana-de-açúcar. A região de Araraquara é uma região que trabalha muito com cana-de-açúcar, né? Uhum. Então, é uma região que produz álcool e tal. E aí, depois a região ali perto, né? É da laranja. E até hoje meu pai continua com a fazenda de plantação de São Paulo? cana. No interior de São Paulo. No interior a de gente São está ali Paulo. na região de Araraquara. Araraquara. Uhum. Então, seu pai, ele é Meu pai é neto de japonês. neto de japonês, sua mãe Também. Só que aí a minha mãe, já a família dela é mais do comércio. Então, os meus bisavós, da parte da minha mãe, eles desembarcaram em Santos e ficaram. Então, eles são mais comerciantes. O meu avô, ele foi pasteleiro, ele teve confeitaria, ficou mais na parte do comércio. Meu pai, ele já é mais da roça. A família do meu pai foi pra lavoura, então a gente tem duas origens, assim, diferentes. Diferente. Uhum. Tipo agro. No Japão, o pessoal consome muito pastel porque muitos japoneses que chega praticamente, vai ou monta essas lojas de bijuterias e outros, a maioria vendendo pastel. Eu vou te falar Ou eles chegam aqui e procuram o que seria melhor, mais fácil de fazer. Eu não vou saber te falar com certeza se o Japão consome muito pastel, mas é uma coisa bem tradicional, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? Normalmente tem muitos japoneses pasteleiros. Demais. Tem muitos japoneses que são sorveteiros. Então, eu conheço várias famílias que trabalharam com sorveteria, pelo menos na minha cidade também. Muitos foram para a lavoura, aí muitos viraram comerciantes. Então, a história um pouquinho da imigração, né? Os japoneses chegaram no Brasil e eles não sabiam falar a língua, né? E eles eram muito diferentes. Então, a língua é muito diferente. Então, eles tinham muita dificuldade de socializar.
E nas lavouras, eles fizeram muita amizade com os italianos. E aí tanto é que muitos japoneses torcem pro Palmeiras, lá em São Paulo, Sim. por causa do Palestra Itália. E aí apoiaram-se muito nos italianos como aliados, né? E a partir daí foram construindo suas famílias, né? Então, muita coisa do japonês no Brasil tem influência italiana. Italiano. Então, as massas Aprendeu as talvez massas, né? venham Pode ser. por essa influência, sabe? Pode ser que sim. Mas eu vou dar uma Certo. pesquisada para me saber, porque é japonês demais fazendo pastel. Não, eu morei em Campinas, eu conheci um que ele formou 3 filhos Uhum. no pastel. Sim. E bem formado e tudo. E feira livre também, feira. sabe feira? É Tinha feira muita demais, feira, lá. feira. É. Feirinha, era. A feira, Tem o uns pastel pontos, era dele, o pastel era só o japonês. Muitos tem os pontos ali físicos e leva também, no dia da feira, leva também o pastel para feira também. E vende a massa, que a massa é Também. maravilhosa. As É meio que uma feiras- tradição, né? Até lá em Goiânia, eu morei lá em Goiânia, e lá tinha uma feira grande também, tinha muito japonês também trabalhando com pastel também, vendia pastel na feira. Além de ter os pontos físicos também, mas no dia da feira, tinha um dia específico lá, Aham. na quinta-feira, tava cheio de japonês. Tanto também vendendo hortaliça, vendendo de tudo na feira, assim, mas sempre tem japoneses e chineses É uma também, que cultura nós não maravilhosa, sabemos né? Uma cultura distinguir, mas... Cultura de um povo inteligente, trabalhador. E há essa rivalidade, assim, de confundir o japonês com o chinês, ele acha ruim? Na verdade, a gente hoje, todo mundo convive bem, né? O Brasil é um país miscigenado e a gente tem boa convivência. Mas lá na história, né? Na época das guerras e tal, o japonês foi um povo que dominou muito a Ásia. Então, eu acho que existia, sim, uma rixa entre os povos, né? Eu sou muito amiga de uma coreana, mas a gente sabe que na história o Japão dominou a Coreia, né, por um período. E a avó dessa minha amiga que contava que de um dia para o outro eles não podiam falar coreano mais. Eles tinham que falar japonês, né? Nessa época de guerra. Então, que aí vem a rivalidade, saiu né? a rivalidade. Que as pessoas não gostavam dos japoneses, então os coreanos tinham esse problema. E aí as pessoas, né, ouvindo os avós, né? Continua criando essa rixa, vamos falar assim. E aí depois a gente vê que isso se perpetuava, né, também aqui. Mas hoje já não existe mais, né? As pessoas convivem muito bem. Tanto é que tem japonês casado com coreano, tem, né? E a gente é bem mais, vamos falar, mais amistosos, né? Os povos são mais amistosos claro, hoje. com certeza. Mas existia isso. Em relação aos chineses, eu não sei te falar assim com certeza. Mas o Japão também, por um período, dominou a China, então eu acredito que tenha também essa rivalidade, né, dos povos desse período. Que houve, né, nesse período, com certeza. Isso, na história, Uhum. né. E existe daí na Segunda Guerra também os Estados Unidos, que tem uma base americana lá em Okinawa, que é a região, Okinawa é uma ilha bem no sul do Japão, e ela é mais tropical, né, então tem muito a ver com o Brasil, e é de onde vêm meus bisavós. Eu sou descendente de Okinawa. E a gente fala que as ilhas mais para cima, né, que é o Japão, a região de Tóquio e as mais altas, eles até tratavam o okinawan como se fosse um índio, né? Então, aí a gente, como é tropical, a pele é mais morena, então é muito diferente do japonês, que é bem branco, assim, bem quase transparente. Uhum. Porque também tem uma colonização da parte de cima, né? Então, a colonização vem do norte, às vezes até vikings, não sei, alguma coisa assim, é um povo mais da parte gelada, e o okinawan, ele vem mais de baixo, então tem até alguns livros que falam que talvez a colonização de Okinawa tenha sido pela China, né? Então tem alguma coisa até parecida mais com os chineses. E acabou que Okinawa estrategicamente foi uma base americana, então também tem uma rixa do japonês com o okinawano, porque parece que ele ficou do lado do americano, e não é totalmente verdade, né? Então, a história é bem complexa. Bem complexa. Uhum.
Você sabe de ver, assim, você sabe assim, aquela ali é japonesa, aquela é chinesa, aquela é coreana ou não? Eu acho que é difícil. A gente não é? confunde um pouco, sim. Aham. Acho que confunde. É. Verdade. Porque eu pensei assim que talvez você saberia, que é mais... Agora nós não tem como saber se é chinês, se é... Mas é bem difícil, eu acho, Nós de moramos ter em- certeza, né? Às vezes você fala, esse aqui eu sei É. pelo, às vezes, o jeito, né? Mas às vezes a gente confunde. Mas é bem parecido, né? Aham. Nós moramos... Onde é que o Éder... Como é que chamava, Vitor? Lá no Éder, que é... Tinha muito... A cidade lá, como é que chamava? Lá no Éder, que tinha... Sempre chegava muita gente lá, muito... Mogi Guaçu? É, Mogi Guaçu, é. Mogi Mogi tem Guaçu, muito japonês, né? Chegava muito, assim, jovens para treinar futebol. Ah, Aí sempre chegava muito japonês lá nesse centro de treinamento. Nós moramos lá perto. Chegava gente do Japão, assim, falando inglês, né? Mas porque o Éder lá falava que até o próprio japonês tinha uma dificuldade de falar japonês, disse que era uma língua, a língua mesmo japonesa. É mandarim, como? não. É Mandarim é qualquer. chinês. É chinês? É Nihongo. Nihongo? Nihongo. Nihongo. Então, era difícil, a maioria falava inglês. E muito americano também tinha lá, assim, eles entrosavam inglês mais. é a língua Mais universal. universal, Mas eu falo assim, que ele morou no Japão, esse cara, e ele falou que ele mesmo morou muitos anos no Japão e não sabia falar japonês. E tinha gente que não sabia falar inglês e morava pouco tempo, assim, nos Estados Unidos, já voltava falando inglês rapidamente, sem frequentar nenhum tipo de curso. E no Acho Japão... que o inglês é mais próximo, né, da nossa experiência de vida mesmo, porque a gente usa muita coisa do inglês, né? eu sei que o inglês parece ser mais fácil. Aham. Então, doutor, aí a senhora não, você disse que prefere ser tratada como você, mas é uma questão de respeito, a gente chama de Pode ser senhora. também. Mas apesar de você ter uma aparência bem jovial. Muito bem, pessoal. Vamos para um pequeno intervalo, 2 minutinhos, estamos de volta, beleza? O objetivo do programa é contemplar o pequeno, o médio e até o grande empresário, caso tenha interesse em se instalar aqui no nosso município, ou os que já estão instalados, que também possam ampliar, né? Aumentar a sua produtividade. O programa é para incentivar o empresário. A prefeitura está fazendo um investimento de R$1 milhão para subsidiar a ampliação dos negócios ou novos negócios também que venham a ser inseridos aqui no mercado de Itatiaia-Sul. Então, venha, empresário, nós estamos de porta aberta para receber você e a sua empresa aqui na nossa cidade. Bem, pessoal, estamos de volta. Lembrando que essa live tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul. Uma nova Itatiaia-Sul sendo construída para você. E o recadinho aqui, ó, esse recadinho vai para você, mulher. Março Amarelo Lilás, né? Que é o recado só para as mulheres, porque é de conscientização. Então, Março Amarelo é a conscientização da endometriose. Né, endometriose, e também o Março Lilás, que é em conjunto mesmo. É a prevenção de combate ao câncer de colo do útero. Então esse recado é para você que é mulher, previna-se, faça já o seu exame, faça já a sua prevenção, beleza? Recadinho dado. Vamos lá então. Na família tem alguém que já cursava, já trabalhava como dentista, já fazia? Bom, eu tenho um tio que é dentista, né, que é irmão do meu pai, e inclusive formou na mesma faculdade que eu formei, né, na Unesp. A gente formou numa faculdade que é estadual em São Paulo, e que a sede dela é em Araraquara. A Unesp ela tem 3 cursos de odontologia, um em Araraquara, um em Araçatuba e um em São José dos Campos. E eu cursei Araraquara. Junto comigo eu tive 2 primos que fizeram USP Bauru. E aí, depois de mim, a gente já não tem dentistas na família. Então, cada um foi para áreas diferentes. Tem uma filha de uma prima minha hoje que está cursando odontologia, né? E em Araras. Então, assim, a gente acaba que tem influência. Né? E aí, eu tive também influência do meu ortodontista. Eu falo que a gente acaba também influenciando
alguns alunos que falam assim, eu fui seu paciente e aí resolvi fazer odontologia, né? A ortodontia, ela é uma área que a gente fica muitos anos com o paciente. Então, às vezes, a gente trata o paciente desde a fase de crescimento, onde a gente já vai criando espaço para os dentes poderem nascer na posição correta, vai modelando o osso, porque às vezes a pessoa tem funções alteradas, principalmente função respiratória, e que isso causa uma deformidade no céu da boca, e que a gente consegue reverter se eu coloco o aparelho na fase de crescimento. E aí eu consigo criar espaço para que os dentes já vão se posicionando, né? Mas isso até uma certa idade ou depois de certa idade isso? Normalmente eu consigo modelar esse osso na fase de crescimento. Então vamos pensar em uma criança entre 6 anos até os 15 anos, a gente consegue trabalhar a expansão. Quanto mais cedo a gente trabalhar dentro desse período, melhor. Né? Passando dessa fase, às vezes os dentes vão nascer que eles chamam encavalados, né? Já viu aqueles caninos que nascem fora do lugar ou que não tem espaço? Então, se eu não fiz nada antes, aí os dentes nascem todos tortos ou não nascem. O dente fica preso lá dentro do osso. E aí a gente precisa olhar para esse caso e tentar reverter. Ou a gente vai fazer a extração de alguns dentes para os outros caberem ali naquele osso que se formou. Ou a gente consegue hoje trabalhar com algumas outras estratégias de expansão e conseguir criar espaço para esses dentes. Né? Isso mais voltado à saúde ou estética? Qual é os dois? Os dois. Eu falo que a estética sempre é o bônus da saúde. Então, se eu melhoro a função mastigatória, eu devolvo saúde, qualidade de vida e a estética vem junto. Né? Então, os pacientes normalmente procuram pela estética, na grande maioria, né? Porque todo mundo quer ter uma aparência melhor. Sim. Mas a gente devolve a função. Né? Então, um paciente que tem um dente mal posicionado, por exemplo, né? Ele provavelmente não vai, às vezes, mastigar bem, né? Ou indo além da boca, que eu falo que a gente é um dentista que pensa fora da boca, né? A gente não trata só o dente. Então, quando eu pego uma criança, por exemplo, com um dente muito torto ou com uma maloclusão grande, o que acontece na escola? Ela ganha apelido. Isso. Ela tem bullying. Por conta da estética. Por causa da estética. Então, não tem as crianças que não têm queixo. Antes se via muito, né? Pessoas com dente muito torto. Hoje em dia. Hoje proibiu mais, assim, inibiu mais até, né? De ficar. O bullying ficar fazendo graça. Que se inibiu, né? Mas diminuiu bastante. Diminuiu, assim. Hoje as pessoas têm mais consciência do que é o bullying. Antes não tinha norma. Antes não tinha. Antes as pessoas. Sofriam caladas. Exatamente. Aí o que a gente vê nessa construção, né? Então vamos pensar na odontologia, mas pensa no indivíduo. Pensa uma criança que ela tá numa formação da própria identidade. Uhum. Ela tá formando o caráter dela ali. Aí todo dia vem um colega e fala, você é nada. Seu dentuço. Cara de coelho, né? E bota um tanto de apelido. Escavadeira, eu lembro de alguns. Como que essa criança, não é? Ela vai ter autoestima. Ou ela vai ter segurança para fazer apresentar um trabalho lá na frente da sala. Isso. Eu já passei por. Eu já passei por. Né? Então você vai criando orelhas de também. abano. Orelha de abano é outra questão, eu tive vários apelidos, Dumbo. Aí tudo é motivo, né? O cara que é muito alto, o cara que é muito baixo, todo mundo que sai da média. Isso, todo mundo que sai da média ganha um apelido. E às vezes ele começa a ficar à margem, né? E essa criança, ela vai ser lá na frente um adulto problemático. Um adulto que às vezes não consegue se impor, não consegue arranjar um bom emprego, não consegue ter uma boa pontuação numa universidade, não consegue fazer uma boa entrevista. Então, a gente fala que a criança passar por todas essas situações odontológicas mal resolvidas, ela traz um prejuízo muito grande lá na frente. Muito grande, porque não é só naquele momento ali de saúde, depois vai vir um relacionamento, vai vir um emprego, ele mesmo se sabota. Ele começa a ficar... Eles acham que ele é incapaz. Começa a se inibir, perde a coragem, né, de falar em público, de se relacionar, ele começa Então, emocionalmente, né, a gente vê você vai ver um adulto, né, e ele acaba se colocando naquele lugar. E as outras crianças colocaram ele sem querer, né? Ou assim, então eu falo que
os apelidos são um problema. Bom, aí, quando a gente consegue resolver isso antes, a gente evita isso tudo. Então, pensa que a gente deu uma guinada na vida daquela pessoa. Às vezes, só resolvendo um dente que tá fora do lugar. Um dente que tá faltando, né? E mudou praticamente muita coisa na vida dele que talvez muita gente não percebeu ou nem vai perceber. Mas mudou não só a estética da boca. Consegue ter um sorriso. Mudou tudo. Alegre, né? Um sorriso espontâneo. E tem a namorar. Leitura corporal, né? Então, se a gente pensar na leitura corporal, vocês já devem ter visto pessoas que têm um queixo muito pequenininho. Sim. Né? E aí, a hora que a gente olha para o estereótipo, eu consigo trabalhar o crescimento dessa criança, estimulando esse crescimento mandibular para eu trazer um padrão facial mais dentro da normalidade ou dentro da harmonia facial. Consegue mudar o queixo dele, a Desde face? que a gente esteja na fase de crescimento. Então, com alguns aparelhos, a gente consegue manobrar esse crescimento. Então ele tem que estar bem assim. Na fase aí de 6 anos, a gente consegue já, né? A ortopedia funcional, que é o que vai mexer com essa parte, ela até trabalha antes dessa idade. Com 3, 4 anos, a gente já consegue avaliar uma criança e saber se a gente consegue trazer alguns benefícios, né? De crescimento. E você imagina que se a gente já faz essa reversão, a gente traz para a própria leitura corporal da pessoa uma autoestima maior. Né? Então, vou falar assim, vamos pros pensa num filme ou numa história em quadrinhos. Quem que é o cara que sempre apanha? Quem acha que Um filme? O fraquinho. Isso, mais fraco, mas... Não é? O fraco, claro. ele é miudinho, ele tem o queixinho pra dentro, a cabeça baixa, né? E quem é o cara, o bom de boca? O cara, né, que eu falo, o cepacol da história, né? É o cara queixudão, não é? Quem que é o vilão da história? Que bate em todo mundo. Então, isso daqui traz uma leitura, traz uma leitura corporal importante. Nossa, principalmente para o homem. Essa visão eu nunca tive, você acredita? Eu também nunca tinha percebido. Tem razão, verdade. Entendeu? Então, o fraquinho, ele é fraco, o rosto dele não transparece. Né? Então ele não é... O vilão o vilão é imponente. E o mocinho, digamos assim, isso, é imponente mocinho, também. Até alguns super-heróis hoje também. Chega estufado, peito aberto, né? E alguns super-heróis. Chega na frente. Super-herói sempre Batman. Tem um também que parece o Superman, mas não é o Superman, não. Agora ele tá com um queixão também desse tamanho. Tem um monte. Eu esqueci, ele é tipo um Superman. Verdade, então, a gente precisa trabalhar isso antes de que ele seja um problema, né? É claro que tem pessoas que passam a vida toda e tal e não param para olhar, mas quando a gente pensar em performance, a gente pode começar a olhar, porque todo mundo hoje tem até um padrão, estereótipo, né, de beleza. Todo mundo tá ficando todo muito mundo igual. Então, também não precisa ser todo mundo igual, a gente tem que ter individualidade, né? Até quando saiu um pouco tempo atrás, todo mundo tava com um queixão quadrado, fazendo uma harmonização. Tem, mas acho que hoje deu uma diminuída. Eu acho que hoje a gente tá indo mais pro lado natural, sabe? Trazendo naturalidade, harmonia com naturalidade, né? Acho que é um discurso bem atual hoje. Então, ninguém mais quer se transformar em outra pessoa. Mas esses estudos, assim, isso é de um tempo para cá. Quando a ciência, né, começou a falar, não, gente, tem que fazer isso, tem que tratar assim, porque vai dar certo. Porque antigamente não tinha esse acesso que tem hoje. Né? Na verdade, a ciência, ela é bem antiga, ela não é recente. Ela não é recente? Não. Então, essa leitura corporal, ela já é feita lá atrás. Então, a ortodontia, né, a antropologia, a ortopedia funcional. Então, a gente já vem estudando isso. Mas eu acho que hoje a gente tem mais voz. Todo mundo consegue ouvir os podcasts, né? Ou a mídia, em geral, ele transparece mais. As pessoas têm mais acesso. É mais divulgado. É mais divulgado. Porque vamos supor que hoje, igual você falando, a gente tem noção. Assim, realmente, hoje o pessoal tem um tratamento. Então, eles fazem e não tem mais aqueles pô de queixinha. É difícil de se ver, né? Mas até, digamos assim...
Talvez até 20 por anos falta, atrás, um exemplo, talvez você também via muito. por falta de informação também, não sabe que informação, isso pode, exatamente. isso pode ser melhorar, mudado, melhorado. Exatamente, é A gente o pode ponto que eu tô tratar falando. isso. Eu mesmo sabia que isso poderia. Porque se a gente não trata na fase de crescimento, a gente vai tratar na fase adulta. Então, alguns pacientes a gente leva para a cirurgia ortognática, que é fazer esse equilíbrio facial através de uma cirurgia. Uhum. Então, ainda também é muito comum, né, a gente pegar pacientes adultos e falar, se entende que eu preciso dessa harmonia até para mastigar melhor, para ter uma vida melhor, porque os pacientes que têm o queixo muito para trás, eles têm um risco maior de ter apneia do sono, né? E a apneia do sono é quando o paciente dorme e ele tem uma frequência alta de paradas respiratórias e que vão levar a problemas cardíacos ou falta de oxigênio para o cérebro, então leva a vários problemas, né? Sem contar que quando eu tenho apneia ou eu não durmo bem, né, eu não chego no sono REM, essa pessoa ela pode ter outros problemas na vida dela, em geral. Obesidade, impotência, irritabilidade, sonolência, então dorme no volante, tem um acidente de carro. Então, nos Estados Unidos, todo motorista profissional, ele tem que fazer uma polissonografia, que é um exame para saber se ele tem apneia do sono ou não, anualmente. Porque o risco de acidentes de carro, que a pessoa dorme no volante, por causa da apneia, é muito alto. Então, isso é um problema de saúde pública, né? Sim. E aí, a gente tem os dois caminhos. Às vezes fala, o paciente é apneico porque ele engordou, e aí essa gordura que a gente tem nessa região, né, da garganta aqui, esse papinho e tal, ele faz com que feche o espaço aéreo com mais facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele pode estar obeso porque ele já tem apneia do sono e aí ele não está dormindo bem, ele não está conseguindo fazer os processos metabólicos adequados e aí ele vai ser uma pessoa obesa. Então, você percebe que a gente está falando de boca, mas, na verdade, a gente está falando do indivíduo. Tudo, né? Isso Tá que eu tudo tô, interligado. então, eu tô prestando atenção Sabe? nisso, porque então tudo, a saúde bucal é importante porque ela pode levar a outras causas, tudo ligado Ou a gente consegue hoje identificar pacientes com risco de apneia e indicar ele para um médico. Então, né? pode Pra um atrapalhar o sono, uma mastigação errada pode causar outra coisa no organismo. Então, acredito que a dor de cabeça também pode estar ligada a alguma coisa Sim. relacionada a dentes. Então, quase que a saúde ali da boca, ela relaciona a boca a muita coisa é a porta de de entrada. entrada. Né? E aí, hoje, a gente também sabe que as bactérias que estão relacionadas à cárie ou a doenças da gengiva, né? Doenças gengivais, elas também são a mesma bactéria que vai causar endocardite bacteriana no coração. Então, às vezes, a pessoa tem um problema cardíaco e é porque essa bactéria estava lá no dente e ela andou na corrente sanguínea e foi parar no coração. Sim, eu vi até uma moça, não sei se a senhora ouviu, ela foi até casada com Franca Guiar, e ela, uma bactéria, eu sei que deu no dente dela, na boca, e foi para a corrente sanguínea, e o rosto dela inchou e deu um problema assim grave na saúde dela, que quase que ela vem a óbito por conta de uma bactéria. A gente tem que entender que a boca, né, o dente faz parte do corpo. Porque às vezes parece que é distinto, tá separado, mas não, tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. E a gente também tem algumas pesquisas hoje mais recentes mostrando que no Alzheimer já se encontrou bactérias da boca no cérebro dessas pessoas. Então também existe uma ligação entre o mal de Alzheimer com infecções bucais. Então, eu manter a minha boca saudável significa que eu tô mantendo a minha saúde geral saudável. Geral, eu vi um rapaz, ele... É verdade, que a boca é a parte mais... É a entrada de tudo. Porque não mas talvez antes... você ingere um alimento estragado, pela boca, né? Se você mastiga mal... Exato. Aí você vai fazer uma má digestão. Exatamente. E aí você vai absorver pouco vitaminas e nutrientes. Não é blindada, né? Tinha um garoto que estava fazendo um teste numa base de um clube e ele caía muito, ele caía e todo mundo tentando ver o que poderia ser e foi cuidar dele, porque era um garoto bom de bola, promissor, e até descobrir que era por
por conta dos dentes, cuidaram dos dentes dele e melhoraram A performance a dele. performance dele. Então, é curioso. A odontologia desportiva, né, ela vem muito nesse sentido, hoje, de trazer respostas, né. Eu tive num encontro de ortopedia funcional na Europa. Foi antes da pandemia, 2019. E foi interessante porque normalmente a ortodontia brasileira, ela vem muito das pesquisas e dos professores americanos. Então, quando eu faço uma ortodontia corretiva, coloco fios, né, nos dentes e movimento os dentes, a gente normalmente tem a base americana, né, para fazer os estudos e tal. E aí, como eu comecei a estudar bastante a parte da ortopedia funcional, né, e por influência da professora Patrícia Valério, que é uma amiga nossa, que deu aula também no curso de especialização aqui em Itaúna, ela foi presidente de um encontro e aí nós fomos para esse encontro lá em Lisboa. Nesse encontro a gente assistiu várias palestras, mas tinha uma professora russa. Então, totalmente fora do nosso ciclo assim, de trabalho. E ela mostrou um trabalho em que tinha um atleta, né, que ele era atleta de aquelas corrida mais rápida, aquelas de 100 metros rasos. Sim. Então ele tinha que fazer aquele sprint, né? Uhum. E que ele, depois de um tempo, ele estava com o tempo dele ruim. Ele não estava conseguindo mais fazer a marca que ele tinha. E eles começaram a investigar o que tinha acontecido. Então, a única coisa que eles viram diferente é que ele estava fazendo uma ortodontia, eu tinha feito uma ortodontia nos dentes. E aí, ela fez um estudo da posição dos dentes com a pegada do pé. E aí, descobriu que ele tinha uma pegada antes, e os dentes também, e que depois da ortodontia, por algum motivo, um dente ficou um pouco fora do lugar. Então, ele tinha... a angulação do lado direito para o esquerdo estava diferente dos dentes. E aí, a hora que ela analisou a angulação do pé, era igual à angulação da boca, do dente. E a partir do momento que eles regularizaram essa angulação, a pegada do pé melhorou e ele bateu um recorde. Que impressionante. Não é? Então, parece... Eu falo que a gente é tipo uma marionete, assim. A gente é todo interligado. Parece que assim, até mentira. Exato. Profissional Assim, do ramo falando, porque... para convencer a gente a tratar. Mas parece que não tem estudo, nada a né? ver. E aí, e eles, né, os russos, eles são muito voltados para a parte de atletismo, né, de ginástica, e eles são muito, sim, não, eles são muito, né, Rússia focados, assim, uma potência, eles né? começam a trabalhar desde cedo, né, as crianças já treinam muito cedo, então eles estudam muito, e gostei muito de ter conhecido, sabe, esse lado, porque eu nunca tinha ouvido falar disso também, para mim também é muito novo. Impressionante. Sabe? Impressionante. E aí, a partir disso, você começa a parar para pensar, então assim, às vezes, a hora que eu não tenho um dente, se eu perco um dente, eu mudo o jeito de eu morder. Né? Então, aqui falta o meu dente, então eu começo a morder só desse lado de cá. E olha, para você mastigar só de um lado, você já entortou o pescoço. E aí, se eu entortei o pescoço, eu mudei o meu ombro, eu mudei a coluna, eu mudei o quadril, mudei o joelho, mudei o jeito de pisar. E o outro caminho também é verdadeiro. Às vezes eu tenho a unha do meu dedão do pé encravado. Aí tá doendo, tá inflamado, eu começo a fazer o quê? Pisar torto, né? Sim. Aí pra eu pisar torto, aí eu piso torto, eu mudo meu joelho, mudo o quadril, mudo a coluna, vai até chegar nos dentes? ombro, até chegar na boca. E às vezes eu mudo o jeito de morder porque o dedão tá inflamado. É que você vai firmar mais no pé que não tem. Então não a tá gente encravado. não tem que estar em pé, né? Tem que ter equilíbrio. Então o corpo busca esse equilíbrio. Literalmente equilíbrio, né? Pra se manter, né? Em pé. De então, face... a hora que a gente olha para uma pessoa idosa e fala assim, ela tá corcunda. Mas é normal, porque ela já é velha. Não é que ela é velha, é porque ela não fez a prevenção antes. Conseguem concordar? A hora que a gente começa a pensar nisso? Sim. Tipo, se eu mantiver a minha oclusão adequada, talvez todo o meu corpo também tá adequado. Se eu mantiver o meu pé com uma boa pegada, né? Se eu cuidar bem dos meus pés, o resto do corpo também vai estar alinhado. Porque a partir do momento que eu começo a ter um desequilíbrio, qualquer que seja, todo o corpo tem que mudar de posição. Tem uma lógica, realmente, se for analisar.
É como se você pegasse um carro, furasse o pneu dele e fosse andar com ele com o pneu furado. Aham. Aí o amortecedor vai começar a dar um problema, vai ter que forçar Exatamente. mais o motor e ele começa a dar problema em todas as partes praticamente. Uhum, até quebrar, É, né? Então, a hora que eu tenho alterações dentárias também, que podem acontecer, perdi um dente. Começo a mastigar só do outro lado, eu começo a forçar outro dente. Aí, às vezes, vai chegar, quebra aquele outro dente. Aí, eu começo a morder de outro jeito. Aí, a boca vai toda, ficando toda bagunçada. Aí, os dentes começam a mudar de posição. E aí, chega uma hora que a pessoa tá mordendo tudo errado. Então, é uma engrenagem como o carro e ela tá se quebrando ao longo do tempo. Só que a gente começa a normalizar, falar, porque eu tô ficando velho, porque velho é assim mesmo, vai ficar com dentadura, né? todo mundo tem Todo mundo. E não é esse não é um caminho que a gente deve trilhar. A gente não precisa passar pela vida e acabar num par de dentadura, né? A gente tem que morrer com todos os dentes na boca. Esse é o ideal. Aí né? que tá uma dúvida. E uma pessoa que já usa dentadura há muito tempo, há muitos anos, então ela é prejudicada Aham, muito. muito, muito, muito prejudicada. Muito porque os nossos dentes, eles funcionam como sensores, né? Se você colocar, tiver um fio de cabelo dentro da sua boca, você consegue achar ele, consegue saber sem olhar que é um fio de cabelo, não consegue? Consegue. Quem que dá essa informação pro seu cérebro? É o dente, a língua, a mucosa. Exato. E quando a gente não tem os dentes? Como que você vai saber se você tá mordendo uma picanha ou se você tá mastigando um frango, né? Como que você vai saber a força que você vai colocar, por exemplo? Se você estiver mastigando e tiver uma pedra lá dentro da comida, você faz um arco reflexo, você abre a boca imediatamente. Faz. E quem mandou essa mensagem pro seu cérebro, para o músculo parar de apertar e ele abrir a boca? O dente. O dente e os ligamentos periodontais que seguram o dente no osso. Agora, quando eu não tenho mais esse dente, quem que vai mandar essa mensagem pro meu cérebro? Não tem mais. Aí quem vai fazer é o côndilo. Então, isso daqui não é especializado para isso. Então, eu não consigo, eu perco a referência. Então, assim, o dente é muito importante. E quem não tem o dente? Então, aí eu vou falar igual pra gente entender melhor, né? O cara que corre com as pernas dele, o dia que ele tiver uma perna mecânica, ele vai correr igual? Não mais, mas ele vai poder andar, vai correr, né? Ele vai ter aquela performance para movimentar o corpo. Locomover. É melhor ter do que não ter. Quem não tem um dente, ele vai comer igual um cara que tem dente? Não, mas é melhor ele ter um dente artificial. E o melhor dente artificial hoje é um dente que é suportado por implante, porque é o que mais mimetiza um dente natural. Então ele tem tanto a parte que vai lá dentro do osso, quanto a parte de fora, que é a coroa. E se a gente perde um dente, enfraquece os ossos ou não tem nenhum tipo de relação? Não necessariamente. Eu perdi um dente, eu não... O que você quer dizer com enfraquecer os ossos? Porque eu vi, acho que até no podcast, alguém falando relacionado sobre isso. E você perde um dente, e se você não substituir ele, não colocar outro dente, os ossos começam a enfraquecer os ossos e vem até perca de outros dentes, e por causa que causa um enfraquecimento nos ossos. Talvez ali exista a possibilidade de ter reabsorções, porque o osso alveolar, que é o que segura o dente, ele é um osso que ele tem essa função de segurar o dente ali. Se eu não tenho dente, ele não tem função mais, aí o corpo reabsorve. Então, tanto é que pessoas que usam dentadura, você vê que ao longo do tempo, a dentadura vai ficando bamba, porque aquele osso vai reabsorvendo. Então, ele primeiro estava totalmente encaixado. Como aquele osso vai afinando, a dentadura fica larga. Aí ela começa a cair, começa a machucar. Então, ou tem que fazer uma nova, né, para adaptar, ou a gente tem que reajustar, fazer um reembasamento daquela prótese. Então, se eu tenho um implante colocado ali dentro daquele osso, o osso tende a se manter, porque aquele implante, ele tá ósseo integrado e o osso vai ficar naquela altura, né? Se não tiver nenhum foco de infecção, se não tiver nenhum problema, né? Se ele estiver bem colocado. Então, é pra gente conseguir manter a altura do osso. Por isso que o implante, na minha visão, ela é melhor do que só um dente a mais. Porque se eu coloco só uma prótese e o osso tá ali solto, sem nada, a tendência dele é reabsorver. Acho que é isso que você estava perguntando, né? É porque eu vi assim, de relance, eu vi e às vezes algum também, dentista assim, explicando. Se eu tenho
a falta de um dente e eu não repus, então toda vez que eu comer, eu tô batendo a comida, o alimento ali naquele osso, né? E aí existe uma tendência também a reabsorver e o dente que tá do lado começa a expor a raiz também, porque né, vai reabsorvendo aquele osso Ele vai se e o movimentar. dente também, creio ele eu. não tem apoio mais, então ele começa a tá sem tombar apoio. Exatamente. até encostar em algum outro dente. Né? Então, a hora que ele tomba, assim, aí eu também tenho uma bolsa periodontal embaixo. Então, assim, aí começa a ter mais perda óssea, foco de infecção. Então, assim, é uma desestabilização de oclusão que vai gerando outros problemas. Outros Aí, danos. se esse aqui tombou, o de cima também vai descer muito. Aí começa a expor a raiz, né? Então sempre tem que ter E aí, se a mordida tá errada, aí começa a ter reabsorção também. Então, assim, são desequilíbrios, né? uma coisinha E que não vai gera. acontecer de um dia pro outro. Sim. Mas ao longo do tempo eu vou só perdendo. E porque assim, que eu já reparei, tem pessoas que têm a boca saudável e elas fazem a mastigação na frente dos dentes. Será que é costume? Uma coisa. Mas Não se tem ele nada. tem todos os dentes na boca, o ideal, na verdade, os dentes que foram feitos para mastigar são os posteriores. Sim. Aqui a gente faz corte. Tanto é que Uhum. são finos, né? Então são dentes que a gente mais corta o Corta, alimento. isso. Aí atrás eu jogo o bolo alimentar para trás, porque é onde vai triturar o alimento, são os dentes de trás, que são mais largos. Então, onde eu vou amassar e triturar e, né? Não sei se você já viu uma pessoa que mastiga na frente? Eu já vi. Eu Uma acho que boca sei. saudável. então, Estranho, não sei, né? deve Talvez ser deve ser- é. Ou Eu sei que eu costume, tenho uma dificuldade para alguma coisa gelada, igual picolé. Eu quebro ele com os dentes da frente. Tem gente que já fica mais à vontade com os dentes mais. Mas às vezes quem coloca para trás é porque tem, às vezes, sensibilidade com Muita gelado. E sensibilidade. esses dentes aqui, principalmente esses inferiores, eles têm o osso que protege, ele é bem fininho. Então, se tiver uma reabsorção óssea e a raiz ficar exposta, ele fica ele dói, né? Quando eu Uhum. vou morder uma coisa muito gelada. Eu Então, as fico mais à pessoas vontade com o da frente. Porque os seus dentes estão funcionando bem. Eu... Que é o ideal eu comer aqui É a mesmo. frente, Agora Entendeu? falou, é pra cortar da frente. cortar e- um picolé, uma bolacha, qualquer coisa eu jogo aqui na É. frente. Agora, quem tem dificuldade, sente dor, Uma fruta inteira. não, né, aí pode vem comer. aqui pra trás porque sente mais Mais confortável, confortável. mas não é o comum, né? E o que causa essa sensibilidade assim nos dentes? E o pessoal, tem que usar pasta infantil. O que a senhora sabe? Então, a você sabe? sensibilidade, normalmente ela tá ligada à perda óssea. Então, quando eu começo a ter essas reabsorções, então, porque a coroa do dente, ela tem um esmalte que protege ela, como se fosse um verniz. Uhum. E depois da coroa para baixo, que é a raiz do dente, ele não tem esse verniz mais. Então, o que protege ele é o osso que tá ali, a gengiva que tá cobrindo, né? Quando essa gengiva e esse osso começa a descer e começa a expor a raiz, ele fica aberto. Então, tudo que eu levo para a raiz, ele sente, porque dá tipo um choque, né? Então, tem paciente que sente com quente, com frio. E aí, a sensibilidade normalmente está relacionada a essa perda óssea. Que aí está relacionado com a má oclusão. Então, tem um dente que está batendo mais que o outro. Aquele dente tende a ter mais reabsorção. Tô mastigando errado. Aí tende o dente. Então, vai levar essas... Eu falo que é como se a boca fosse uma engrenagem e tudo que tiver fora do padrão de normalidade da engrenagem vai trazer prejuízo. Agora, o paciente pode também ter dor por cárie. Então, às vezes, ele tem uma cárie, o dente tá aberto. Aí, tudo que ele comer ali, principalmente doce, né? Tem algumas coisas que vão entrar ali naquele dente, porque ele perdeu a camada do esmalte. Aí ali ficou um buraco. Então, a parte da dentina, que é o meio do dente, e a polpa, que já tá muito ali pertinho, eles já não tem essa proteção do esmalte. Então, tudo que você pôr ali dentro vai doer, porque vai direto pra polpa. Aí a inervação que tá ali, né, ela sente. E aí sente muito, né? Então, precisa fechar, né, fazer a restauração, tudo direitinho. Pra ficar tudo tranquilo. Deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho. Voltamos já, tomar uma aguinha. Vamos lá, Rotinha? É muito interessante. Coisa demais, assim. Cada
falar o dia a dia das pessoas. Com certeza. Só que a gente só vai adquirir essa sensibilidade depois de muito tempo, né? Então, e também hoje eu acho que essa compreensão da minha profissão, mas voltada para o acolhimento do ser humano, é o que, assim, acho que é o meu auge, assim, da minha carreira. E é bom também falar uma linguagem que todo mundo possa compreender. A gente, né, tem advogados aqui que falavam a linguagem, e tinha outros que falavam no juridiquês que Isso, que daí é só... Fala lei, né? Fala um pouco da lei. E a gente ficava até... falando. Pois é isso mesmo. Bom, pessoal, dá um recadinho aqui, ó, que estão abertas as inscrições e foram prorrogadas, né, do campeonato quarentão e cinquentão aqui da cidade de Itatiaia-Sul, né? É de 9 a 22 de março, inscrições na Secretaria de Esporte. De segunda a sexta, de 8 às 17 horas, sábado e domingo, de meio-dia e 30, 12h30 às 16 horas. Lembrando, para você se inscrever, é necessário apresentar documento com foto, beleza? É o campeonato quarentão e cinquentão aqui que a Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul está promovendo, ok? Recadinho dado. Vamos falar também. Coloca uns 3 aí. Mais um depois, porque tem mais para fazer hoje. Uns 4, tá bom. Muito bem, pessoal, recadinho aqui agora também da melhor barbearia da região, barbearia do Rocha News. Tô falando da Vilelos Barbershop. Vilelos Barbershop, pessoal, que é simplesmente a melhor, a especialista em cortes modernos, cortes tradicionais, é com a Vilelos Barbershop. E assim, vamos encerrando mais um podcast, chegamos ao final, aquele bate-papo. Hoje recebemos em nosso estúdio a doutora Cláudia Nakandakari. É isso aí. Hoje não foi diferente, os melhores sempre passam por aqui. E até a próxima. É isso aí, pessoal.